Olá! Hoje a gente vai encarar uma pergunta que, honestamente, assombra a gente há séculos, né? O que, no fim das contas, significa ser humano? Essa é a pergunta de $1 milhão. Totalmente. Não tem resposta fácil, óbvio, mas o nosso material de hoje é, assim, um prato cheio para a gente tentar montar esse quebra-cabeça. É um quebra-cabeça e tanto, e o que a gente tem aqui é um livro que investiga 300 anos de definições, tem um curta-metragem incrível da Fundação Leakey. Com gente gigante, né? Jane Goodall, Robert Sapolsky. Exato. E ainda vamos dar uma olhada nas ideias do filósofo Dan Dennett e do neurocientista Antônio Damasio. É um mix bem poderoso. Exato. E a nossa missão aqui é tentar conectar tudo isso. A gente não quer só achar o que nos torna, sei lá, únicos, mas também o que nos liga a todo o resto do mundo que sente, que vive. É sair da caixinha. Sair da caixinha e tentar enxergar o quadro completo. E essa é a grande dificuldade, né? Porque para essa pergunta existem 1000 respostas diferentes. A biologia diz uma coisa, a filosofia outra. Religião, uma terceira. E cada uma puxa para um lado. O que a gente vai tentar fazer é justamente costurar essas visões, sabe? Ver como o cérebro, a emoção e até a moralidade se encaixam para formar essa coisa tão complexa que a gente chama de ser humano. Perfeito. Então vamos começar essa investigação. E o ponto de partida que uma das nossas fontes traz, do livro da historiadora Joanna Bourke, é uma história que me deixou de queixo caído. Ah, já sei qual é. É uma carta de 1872, enviada a um jornal, escrita por uma mulher que se assinou só como uma inglesa sincera. E o título que o editor deu já é um soco no estômago. Nem me fale. As mulheres são animais, só isso. Pesado. E o conteúdo é ainda mais potente. Eu tive que ler essa parte 2 vezes. Ela faz um apelo que é, ao mesmo tempo, desesperado e genial. O que ela dizia? Ela basicamente diz o seguinte: se as mulheres não podem ter o direito de votar como os homens, então que pelo menos a lei as coloque na mesma categoria dos animais. Pera, por quê? Qual era a lógica dela? Porque naquela época já existiam leis que protegiam cães e gatos de crueldade gratuita. Ah, entendi. E ela estava dizendo, olha, já que vocês não me consideram humano o suficiente para ter direitos políticos, pelo menos me considerem animal para que eu não apanhe na rua sem nenhuma proteção legal. Nossa. É uma das críticas sociais mais brilhantes e tristes que eu já vi. É de uma ironia cortante. O fascinante aí é que essa carta escancara a questão principal. Quem é que tem o poder de definir o que é humano? Exato. Porque essa definição nunca é neutra. Nunca. Ela sempre serve para incluir alguns e principalmente para excluir outros. No lugar de mulheres, a gente poderia colocar ao longo da história qualquer outro grupo. Não europeus, escravizados. Classes mais baixas, a lista é imensa. É. E a Bourke faz uma crítica feroz ao humanismo tradicional. Ela argumenta que esse ideal foi construído à imagem e semelhança do homem europeu, branco, rico, instruído. Ele se colocou no centro do universo. E todo o resto, mulheres, outros povos, animais, a própria natureza virou cenário ou recurso. E isso nos leva a uma ideia que a Bourke pega emprestada da filósofa Simone de Beauvoir, que é absolutamente transformadora. Não se nasce humano. Torna-se humano. Isso muda tudo. Ser humano deixa de ser um fato biológico, um ponto de partida, e passa a ser um processo, uma construção. Algo que pode ser conquistado e, como a carta mostra, algo que pode ser negado a alguém. Exatamente. E essa tentativa de definir o humano vem de longe, né? As fontes fazem um tour rápido por alguns pensadores. Para Aristóteles, lá na Grécia Antiga, certo. O que nos definia era a nossa capacidade de viver na polis, na cidade, e usar a linguagem para debater o que é justo ou injusto. Ser humano era ser um animal político. O que já mostra como essas definições são, no fundo, excludentes, porque se você não vivesse numa polis grega ou não falasse do jeito certo, você já corria o risco de não ser considerado plenamente humano por eles. A semente da hierarquia já estava ali. Plantada. Total. Aí a gente dá um salto de quase 2000 anos e chega em René Descartes, no século XVII. Penso, logo existo. Essa mesma. E aí o Descartes traça uma linha duríssima. Para ele, a gente tinha a luz da consciência acesa
Já os animais... Eram como robôs de corda. Autômatos perfeitos. Um cachorro abanando o rabo não estaria sentindo alegria, seria só tipo a engrenagem dele funcionando como foi programada. Que ideia radical. E isso moldou a ciência e a nossa relação com os animais por séculos. A gente tratava eles como máquinas. E para fechar esse trio clássico, vem o Immanuel Kant, no século XVIII. Para ele, o teste final era a racionalidade. A definição dele era direta. O ser humano é um animal dotado da capacidade de raciocínio, ponto. Se tem razão, tá dentro do clube. Exato. Mas aí, no século XIX, uma das fontes aponta o terremoto intelectual que foi Charles Darwin. Ele chega em não só abala, mas assim, derruba esses pilares. Sim. Tem uma citação dele em A Descendência do Homem que é demolidora. Ele escreve: a diferença mental entre o homem e os animais superiores, por maior que seja, é certamente de grau e não de natureza. Essa frase é tudo. De grau e não de natureza. Exato. Em outras palavras, não existe um muro, uma separação absoluta. Existe uma escada, uma continuidade. E ele diz que coisas que a gente considera super-humanas, amor, memória, curiosidade... Ciúme. Já existem nos outros animais. Talvez de uma forma mais simples, mas estão lá. A gente não inventou o amor. E essa ideia ecoa até hoje. Nos anos 90, o cientista Jared Diamond jogou um balde de água fria em todo mundo com um fato simples. Aquele dos 1,6%? Esse mesmo. Ele mostrou que a gente tem uma diferença genética de só 1,6% para os chimpanzés. E aí ele pergunta, por que essa diferença minúscula nos coloca em um gênero taxonômico totalmente diferente, enquanto espécies de pássaros com diferenças genéticas bem maiores continuam sendo do mesmo gênero? É uma provocação excelente. Basicamente, a gente criou uma categoria especial só para nós mesmos, baseada mais no nosso ego do que na biologia. Esse ponto do Jared Diamond é demolidor, não é? Porque ele tira a discussão do campo da filosofia e joga na nossa cara em números, 1,6%. E aí a pergunta muda. Não é mais se existe uma linha, mas por que a gente insiste tanto em traçar uma linha tão grossa com uma diferença genética tão pequena? E isso nos leva direto para os paradoxos dessas definições. Sim. Porque quando a gente tenta ser muito rígido, a coisa toda desmorona. As fontes trazem um exemplo ótimo do autor Bertrand Lloyd, lá dos anos 1930. Ele deu um checkmate no argumento da racionalidade. O que ele disse? Ele disse, negue a razão aos animais e você terá que negá-la igualmente aos bebês. Genial, porque, de fato, um bebê humano não é racional no sentido kantiano. Exatamente. Então, ou a gente admite que bebês não são plenamente humanos, o que é um absurdo, ou a gente admite que nosso critério de razão é furado, expõe a nossa hipocrisia. E décadas depois, o filósofo Jacques Derrida meio que finaliza essa discussão. Ele argumenta que nenhuma, absolutamente nenhuma das características que a gente usa para se definir como especial. Linguagem, cultura. Uso de ferramentas, luto. Nada disso é, se a gente for rigoroso, exclusividade nossa. Ou os animais também têm de alguma forma, ou mesmo nós não temos com a certeza que a gente acha. O que nos leva à imagem que a historiadora Joanna Burke usa para amarrar tudo isso, que é fantástica e vem da matemática. A fita de Möbius. Ah, eu adoro esse conceito. É meio maluco, mas acho que se encaixa perfeitamente aqui. É perfeito mesmo. Pensa numa tira de papel, um retângulo. Se você simplesmente colar as pontas, tem um anel, com um lado de dentro e um de fora. Certo, certo. Mas, se você torcer uma das pontas uma única vez antes de colar, você cria a fita de Möbius. E aí a mágica acontece. Ela só tem um lado, não tem mais dentro e fora. Exatamente. Se uma formiguinha começasse a andar nela, ela percorreria toda a superfície, o que parece ser dentro e o que parece ser fora, sem nunca cruzar uma borda. Porque não existe borda. A fronteira desapareceu. Precisamente. E a Burke diz que a fronteira entre o humano e o animal é exatamente assim. A gente acha que são duas coisas separadas, um dentro e um fora, mas na verdade é uma superfície contínua e entrelaçada. Uau! Ela até chama o Derrida de o filósofo da fita de Möbius, pela habilidade dele de mostrar como essa divisão que parece tão óbvia, na verdade não se sustenta. Essa ideia da fita de Möbius, de uma fronteira que não é bem uma fronteira, é uma provocação filosófica genial. Mas o mais incrível é como a ciência moderna
talvez sem querer, parece concordar com ela. Com certeza. Quando a gente olha para o que as fontes da Fundação Lick nos mostram sobre os primatas, essa linha fica ainda mais borrada. Totalmente. O curta-metragem O que nos torna humanos é uma pílula de conhecimento densíssima. Muito. E tem uns pontos ali que são fascinantes. Por exemplo, o filme mostra, baseado no trabalho de décadas da Jane Goodall, que chimpanzés têm personalidades distintas. Não é só um bando. Não, é uma sociedade com indivíduos. Tem o tímido, o agressivo, o líder, o pacificador. Existem mães boas e mães ruins, e o que eles vivem na infância afeta quem eles se tornam na vida adulta. Isso foi um golpe duríssimo no nosso ego. A gente perdeu o monopólio da personalidade, da mente e dos sentimentos. Deixou de ser algo nosso e passou a ser algo que compartilhamos. E aqui vem um dos pontos mais desconfortáveis que as fontes trazem. O lado sombrio. O lado sombrio que a gente também compartilha. A gente tende a pensar na guerra, na violência organizada contra o outro grupo, como uma invenção humana. Algo cultural, sabe? Sim. Mas o filme mostra, com base no trabalho do primatólogo Richard Wrangham, que só existe outro animal na Terra que caça e mata sistematicamente membros da sua própria espécie de um grupo vizinho. O chimpanzé. O chimpanzé. Aquele nosso primo genético de 1,6% de diferença. O Wrangham diz no filme: há muito mais biologia por trás do nosso comportamento do que costumávamos pensar. Isso joga um balde de água fria na ideia de que somos naturalmente pacíficos e que a violência é só um desvio cultural. Levanta questões muito incômodas sobre a nossa natureza, sobre de onde vêm nossos piores impulsos. Sem dúvida. Mas tem um outro ponto, talvez um pouco mais leve, sobre a resposta ao estresse. O neurocientista Robert Sapolsky explica no filme que a reação de luta ou fuga... Ação disparado, a adrenalina... Isso, que salva a vida de uma zebra quando um leão aparece, é exatamente a mesma que nós, humanos, ativamos por razões puramente psicológicas e abstratas. Ou seja, a gente se estressa pensando na morte, numa conta para pagar, ou até lendo uma notícia ruim. A gente liga o mesmo sistema de emergência de uma zebra fugindo pela vida. Isso, mas por causa de um pensamento. É isso aí. É uma consequência direta de ter um cérebro tão grande e imaginativo. Nosso cérebro gigante é, ao mesmo tempo, nossa maior bênção e nossa maior maldição. E isso conecta perfeitamente com a questão da consciência que as outras fontes exploram. Sim, o neurocientista Antônio Damasio tem uma definição muito elegante para isso. Ele diz que ter uma mente que cria mapas do mundo, onde tem comida, onde tem perigo, muitos animais têm. Mas a consciência é um passo além. E que passo é esse? Para o Damasio, é a qualidade especial da subjetividade. É a capacidade de inserir um eu nesses mapas. Entendi. Não é só saber que há perigo ali. É saber que eu estou em perigo aqui. É o que nos permite saber que existimos e dizer eu sou. É a experiência de ser o protagonista do seu próprio filme. Exato. E não apenas o filme passando. Gosto dessa definição. Ela é bem clara. Mas aí, para complicar tudo, entra em cena o filósofo Dan Dennett. O Dennett? Ele basicamente diz que a gente entende tudo errado sobre a nossa própria consciência. Ele é famoso por ser o estraga-prazeres da festa da consciência. Totalmente. Ele diz que nossos cérebros nos pregam peças e que o maior problema para a gente entender a consciência é que, e essa citação é ótima, todo mundo se considera especialista no assunto. É verdade, a gente acha que só porque tem uma, sabe como ela funciona. Isso. E a provocação dele vai fundo. Ele sugere que essa sensação que a gente tem de um eu unificado, de um piloto na cabine do nosso cérebro, que toma todas as decisões. Talvez seja só uma ilusão de ótica da mente. Uma interface de usuário muito bem feita pelo cérebro para simplificar as coisas. Então não existe um chefe lá dentro. Segundo ele, não. Apenas um sistema incrivelmente complexo que gera a impressão de um chefe. É uma ideia que incomoda muito porque abala a nossa percepção mais fundamental de quem somos. É uma ideia vertiginosa, sem dúvida. E pensar que muito desse conhecimento, tanto sobre os chimpanzés da Jane Goodall, quanto sobre os fósseis dos nossos ancestrais, só existe por causa do trabalho de instituições como a Fundação Lick.
que é uma das fontes que a gente analisou. O papel deles é absolutamente crucial. A fonte deixa claro que eles funcionam como uma espécie de capital de risco para a ciência das nossas origens. Como assim? Eles bancam aquelas pesquisas de longo prazo, de alto risco, que governos muitas vezes não querem financiar. Foi a Leakey que apostou na Jane Goodall e na Dian Fossey quando ninguém mais apostaria. Exatamente. E o trabalho deles é uma corrida contra o tempo. As fontes ressaltam que as populações de primatas estão diminuindo, que sítios arqueológicos estão sendo destruídos. Por desmatamento, por barragens. Cada osso encontrado, cada comportamento observado é uma peça de um quebra-cabeça que está literalmente se desfazendo enquanto a gente tenta montá-lo. O que torna cada insight que a gente obtém, como os que discutimos hoje, ainda mais precioso. Certo. Então, tentando amarrar tudo isso, a nossa jornada hoje foi bem maluca. A gente saiu de definições filosóficas antigas, baseadas em razão e alma. Fomos sacudidos pela continuidade que o Darwin propôs. E aterrissamos na ciência moderna, que nos mostra ao mesmo tempo semelhanças biológicas profundas e até desconfortáveis, e peculiaridades cognitivas que parecem ser só nossas. Mas que talvez seja uma grande ilusão. Exato. E se a gente voltar para a ideia principal, o que fica cada vez mais claro é que essa busca incessante por uma definição de humano muitas vezes diz mais sobre o nosso desejo de criar hierarquias, humano contra animal, homem contra mulher, nós contra eles, do que sobre alguma verdade biológica ou filosófica fundamental. A fita de Möbius, de novo, a gente sempre volta para ela. Sempre. A metáfora captura perfeitamente essa realidade sem fronteiras nítidas. E me lembra da conclusão quase poética da Joanna Burke que a fonte cita. Qual é? Ela diz: apagar a variedade inspiradora da vida senciente empobrece todas as nossas vidas. Seja essa variedade entre as espécies ou dentro da nossa própria espécie. É um pensamento muito poderoso para a gente ir fechando a nossa conversa. De fato. E nos deixa com uma última provocação. Um pensamento para levar para casa. Manda. Todas as fontes, de um jeito ou de outro, mostraram que a forma como a gente define humano não é um exercício acadêmico. Tem consequências reais, políticas, éticas, sociais. Então, se a gente aceitar aquela ideia da Simone de Beauvoir, de que uma pessoa não nasce, mas se torna humana... A pergunta que fica no ar é: o que a gente faz no dia a dia que contribui para essa construção? Quais são as nossas ações, as estruturas sociais que a gente apoia, as nossas crenças, que ajudam a gente a construir a nossa própria humanidade e, talvez mais importante, a reconhecê-la nos outros. E que responsabilidade isso coloca nos nossos ombros. Exato. Especialmente agora, no mundo onde a tecnologia e as crises sociais estão redesenhando essas fronteiras o tempo todo. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.